Estamos aqui no segundo dia da Convenção Secov. A gente acabou de sair de um painel para falar de megacondomínios e novas centralidades, com esses dois super experts no tema. Acho que agora a gente pode aprofundar o conhecimento aqui. Todo mundo ficou querendo fazer tantas perguntas. Eu vou ter o prazer de fazê-las aos dois aqui, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa realidade que é uma tendência e eu acho que é capaz de produzir as cidades que nós todos tanto desejamos, né? Então eu estou aqui com o Ricardo Grimoni, que é o diretor executivo de desenvolvimento imobiliário da cidade de Center Norte, que hoje está fazendo o lançamento mesmo oficial da cidade. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre isso. E com a Patrícia Philipp, que além de admirável, né, executiva e diretora da Urbana com H, porque é a Urbana Humana, né? Já aprendi isso hoje também, Paty. Ainda tenho o prazer de chamar de amiga e tenho aprendido muito com você. É uma alegria enorme estar com vocês dois aqui e a gente começar a pensar sobre esses diversos conceitos. Então, assim, eu acho que esse tema é fundamental para que a gente possa pensar o urbanismo não só enquanto produção de cidade, mas como cidade pensada para as pessoas, para atender essa necessidade, para criar novos modelos de relações, para destruir esses muros reais e simbólicos que impedem as pessoas de conviver e para que a gente possa ver um desenvolvimento inteligente dessas novas centralidades, né? Em relação a isso, eu queria fazer uma pergunta, assim, começar por aqui, né? O que caracteriza uma nova centralidade e o que diferencia essa formação de uma nova centralidade de um bairro planejado tradicional? Assim, a gente já fazia bairros planejados há bastante tempo, mas me parece que tem algo mais sofisticado acontecendo, sofisticado no sentido de inteligente, né? De pensamento construtivo inteligente. Aí eu queria ouvir essa pergunta, eu queria que os dois respondessem, porque eu acho que são visões complementares e que são muito interessantes aqui da gente se debruçar sobre elas. Por favor. Então, boa tarde e primeiro agradecer mais uma vez o convite, é sempre bom conversar contigo também. E com o Ricardo dividir aqui, acho até que é o segundo podcast, a gente fez um outro junto, né? Fizemos já. Bom, acho que a própria Pedra Branca, quando ela nasceu lá em 99, ela nasceu como um bairro planejado, né? Na época, nós éramos loteadores, né? E o nosso papel era fundamentalmente planejar o traçado urbano e vender lotes. Até que, mas lá naquela época ficou reservado uma parte da fazenda que, por algum motivo, né? Vamos reservar uma área que era uma área mais plana, não tinha o atrativo das colinas, vamos reservar ela para ver o que a gente vai fazer. Até que em 2005 a gente daí tromba com esse conceito do novo urbanismo e traz então essa questão da centralidade. Entende que para Pedra Branca chegar onde a gente gostaria, a gente precisaria adensar, né? Então, criar uma centralidade mais vertical, com mais densidade, que desse possibilidade de a gente trazer tudo aquilo que a gente de fato queria. E eu acho que uma das principais diferenças é essa questão da gestão do ecossistema. Assim, acho que além de todo o conceito urbano por trás, mas que eu acho que o bairro planejado, né, já tinha já trazia isso. Quando a gente vai para essa questão de centralidade, lá no nosso caso em específico, a gente tem o nosso passeio, que a gente faz questão de manter, então, a propriedade das lojas para fazer a gestão do mix, para poder ter o controle de qualidade, para ter uma associação de moradores forte que consiga fazer a união desse ecossistema para tornar o bairro ainda mais ativo, ainda mais criativo. E uma das coisas que a gente brinca lá é que a gente gosta de fazer lugares que promovam encontros. E porque a gente acredita de fato que os encontros podem mudar o mundo, assim, né? E são de encontros que acontecem novas amizades, que acontecem novas famílias, que acontecem novos negócios. Então eu acho que essa questão da centralidade é um dos pontos que pra gente lá é bem relevante, de diferente do bairro planejado, tem muito essa questão dessa gestão de comunidade, dessa gestão de ecossistema que cria o senso de pertencimento e todo esse desenvolvimento criativo. Boni. Vamos lá. Eu demorei um tempo para desconectar essas duas palavras, o que é o bairro planejado e a nova centralidade.
E aí eu fui buscar um pouquinho desse histórico, porque quando a gente fala de bairro planejado, isso aconteceu algumas décadas atrás, onde grandes condomínios aconteceram afastados dos centros, murados e com uma característica onde as pessoas não conseguiam. Ele era planejado para você morar, mas não para você viver. E aí eu acho que esse conceito dessas novas centralidades, ela muda muito isso. Muda na verticalização, muda na gestão desses usos combinados, onde as pessoas conseguem fazer tudo dentro dessa nova centralidade. O bairro planejado, foram grandes loteamentos, onde fizeram grandes comunidades, só que era muito limitado. Era quase que um bairro dormitório. Tinha que sair da onde esse bairro foi concedido para poder ir para um supermercado. Ele tinha muita restrição de serviços, de educação, de saúde. Eu acho que essas novas centralidades, elas nascem com um conceito de serem mais adensadas, mais verticalizadas, onde a pessoa não precisa se deslocar tanto. Cria-se realmente uma comunidade onde as pessoas não só dormem lá, mas como vivem lá e convivem lá. Então acho que essa é uma grande mudança desses urbanismos modernos que a gente fala tanto, o famoso Yangel, onde acho que todo mundo tem que passar e aprender os fundamentos aí do urbanismo e empregar esses fundamentos nesses desenvolvimentos. Então, eu consegui desmistificar, porque muita gente me pergunta sobre isso. Eu sempre tento levar nessa analogia desses loteamentos mais afastados, puramente lotes residenciais, unifamiliares, onde geralmente tem um centrinho comercial pequeno para alguma coisa básica, uma conveniência ali, mas todos os outros usos ficam para trás, e aí tem um deslocamento enorme para acontecer no dia a dia. Então, para mim, ele tem essa grande separação do bairro planejado com as novas centralidades. É muito interessante essa dinâmica e o ganho que ela pode trazer de fato para a sociedade, né? Mas para que ela efetivamente aconteça, e aí eu sei que no caso dos dois aconteceu, e eu quero ouvir um pouco vocês sobre isso, é impossível fazer isso só com interesse privado ou só com interesse público, só com ferramentas públicas ou privadas. Eu acho que quando a gente fala em novas centralidades, tem uma conexão, né, onde você faz com que a rua seja parte da morada ou do trabalho da pessoa, que necessariamente traz uma dialética entre público e privado, e como é que a gente lida com isso em relação com a gestão pública mesmo. Aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco a experiência de cada um dos dois em relação a isso, porque eu acho que isso é um pensamento fundamental para que a gente possa pensar em desenvolvimento de qualquer parte do urbanismo, seja retrofit, seja reurbanização do centro. Acho que essa experiência de vocês conta muito para muita gente que está nos ouvindo hoje. Eu acho que, acho que tu começou falando muito bem, né, Moira? Não tem como não ter uma sinergia entre o público e o privado. Nós, lá no caso da Pedra Branca, a gente tem uma relação muito próxima, né? Quando a Pedra Branca começou, era uma cidade muito pequena, né? E então isso facilita, com toda certeza. E essa troca de experiências e a gente conseguir ouvir e entender os dois lados, eu acho que é bastante importante, né? Porque sempre às vezes a iniciativa privada quer alguma coisa, a prefeitura tem as suas travas e a gente também precisa entender o outro lado. Então a gente lida disso de uma forma super próxima e com grandes diálogos e tem grandes desafios que quando a gente vai ser pioneiro em alguma coisa, a gente tem que, né, para inovar a gente precisa quebrar algumas barreiras, né? E então a gente procura trazer, quando a gente fala ali de fazer charretes, de fazer esses processos colaborativos, a ideia é que a iniciativa, o poder público esteja junto conosco também, para que desde o começo eles consigam entender o que a gente está querendo fazer, né? Não é simplesmente, às vezes, mudar alguma coisa. A gente tem uma questão bem emblemática lá na Pedra Branca, que é a nossa Rua do Passeio, que é a rua compartilhada. Tem lá as leis de sinalização de trânsito. E a gente não queria botar aquela montoeira de placa, porque a gente entendia que não precisava.
Daí no começo a prefeitura queria que a gente fizesse, daí a gente não queria fazer, entendendo que precisava por causa da legalização, né, e de todas da responsabilidade que a gente tinha se não colocasse. Então a gente foi fazendo uma conversa, foi fazendo até que a gente conseguiu chegar no meio do caminho, e assim a gente acaba fazendo para tudo que a gente quer fazer de diferente. É muito legal hoje ver a prefeitura, né, e o município se orgulhando do nosso projeto também, convivendo muito lá. A gente tem muito as formaturas da polícia, diversos eventos que são do poder público são feitos lá na Praça da Pedra Branca. Então acaba criando uma sinergia, um lado entende o outro, e eu acho que, como sempre, a colaboração só potencializa e melhora o resultado. Essas novas centralidades que é difícil de acontecer. São combinações de tamanho de terreno, de localização. E aí eu vou contar, acho que do nosso caso ali, que eu acho que é emblemático. A gente nasce com uma nova centralidade com âncoras muito fortes, muito sólidas, estabelecidas, numa maturidade de décadas aí de operação. E aí, quando a gente nasce com tudo isso, se propõe a fazer essa transformação urbana, o poder público, a sociedade, ela é primordial nesse processo de desenvolvimento. A gente tem lá, talvez diferente de uma gleba, onde você faz todo o parcelamento do solo e consegue, desde o início, fazer esse placemaking e tudo mais, ele nasce com uma certa característica. No nosso caso, lá da cidade Center Norte, ele nasce, o histórico fundiário lá, das últimas décadas, ele não é perfeito. São 39 matrículas que compõem aí os 600 mil metros, matrículas em formatos diversos, e aí tem os desafios, porque junto com tudo isso tem vias públicas, tem vizinhos, tem interferências mil. Então, esse diálogo todo que a gente faz para poder propor alguma coisa, e aí a gente tem um movimento que chama Ativa ZN, que são 40 atores de diversos, desde subprefeitura, comércio. A gente reúne de tempos em tempos todos esses atores para discutir, para propor, para captar ideias, para que a gente possa melhorar cada vez mais a cidade Center Norte e o entorno. E aí esse diálogo ele é muito rico. Eu até comentei, quando a gente fez a revitalização da Praça Machianal, a gente não chegou lá e fez um briefing pro paisagista, pro urbanista, para falar assim, a gente quer uma praça de 10 mil metros. Não, a gente foi atrás de quem iria usar essa praça. Então, a comunidade do entorno, as escolas, e a gente fez uma escuta, uma pesquisa, quais equipamentos que vocês querem, qual a sensação que vocês querem dessa praça, para passar um briefing real para as equipes. E hoje é muito legal ver a praça funcionando. A gente faz um trabalho de curadoria também. A gente contratou uma empresa onde tem agenda de esportes, encontros. A gente usa aquela praça com a comunidade, com a sociedade. E o poder público, abraçando tudo isso, os nossos terrenos às vezes não conversam com as leis vigentes. E às vezes a gente precisa levar as nossas dores, falar, a gente tem um terreno desse tamanho, que o ativo ocupa tanto, e a lei não prevê isso. Então, nessas discussões a gente está conseguindo destravar muita coisa, criação de decretos, soluções dentro da lei junto com os técnicos da prefeitura, para poder desenvolver o melhor urbanismo possível, porque senão a gente ficaria travado e não conseguiria dar o próximo passo. Então, acho que essa amarração toda é muito importante. É impressionante, você tocou em vários pontos muito reais, que é a história de preservação da comunidade local, do histórico, daquele senso de pertencimento, como a comunidade faz com que tenha que o empreendimento seja genuíno nessa história da preservação e tenha uma legitimidade a ponto
do poder público se motivar, porque ele também quer construir uma cidade melhor para se viver e quer que aquilo se desenvolva, né? Então, acho que esse pensamento e demonstrar que isso é efetivo, né, é de verdade, faz toda a diferença, né? E dentro dessa dinâmica, acho que a Patrícia também pode contar um case lá que eu sei que aconteceu, Patrícia, que é a história da outorga, né, que vocês precisavam prestar uma contrapartida para o município e vocês tinham uma comunidade local que era super carente e aí chegou uma hora que vocês negociaram de fato com o poder público. Tá bom, a gente dá o dinheiro aqui, mas a gente vai querer fazer tal coisa com esse dinheiro. Conta um pouquinho disso, porque acho que é um pouco também dessa colocação assim, de como construir junto e colaborativamente com a comunidade, com o poder público, para que de fato a gente tenha esse atendimento daquela centralidade, considerando o que já existia ali, como é que a gente tem pensado a cidade, enfim, uma série de outras questões, né? Esse é um case super legal. Acho que, como eu comentei, a gente tem ao nosso lado ali uma comunidade que tem 12 mil habitantes, 12, 13 mil, assim como a Pedra Branca, com um IDH baixíssimo, né? Infraestrutura muito ruim, realmente. E durante todos os anos da Pedra Branca, nosso esforço social sempre foi ali, né? Com questões mais pontuais, muito treinamento de mão de obra e, enfim, né? Eram questões mais pontuais e a gente se sentia enxugando gelo. A gente sentia que a gente fazia e não via uma transformação de fato na vida das pessoas. E a situação era tão precária que aquilo, eles chamam de uma moradia transitória, porque era tão precária que as pessoas, quando elas melhoravam um pouquinho de vida, elas saíam dali. E aí chegou um momento que a gente precisava fazer a gente hoje tem no bairro, o sistema de água e esgoto é feito, a gestão é nossa, né? Então a gente tem uma concessão. E quando a gente precisou fazer a renovação da concessão por mais 20 anos, a gente tinha lá uma outorga pagada em torno de 10 milhões de reais. E nessa conversa com a prefeitura, foi exatamente isso que a gente fez. A gente falou, tá bom, né, a gente tem que pagar, faz parte do processo, mas deixa então a gente investir no que a gente sabe fazer, que é fazer bom urbanismo e através do bom urbanismo moldar o comportamento humano e melhorar de fato a vida das pessoas. E aí em meados do ano passado a gente finalizou essa obra, foi em torno de um ano e meio, que a gente fez a pavimentação de em torno de 70% das ruas, fez macrodrenagem, fez investimentos em praça, né? A gente tem uma praça lá hoje que já era uma praça da prefeitura de uma área bastante grande, assim, era uma praça interessante, mas faltavam equipamentos, faltava parquinho, né? Tem a história que eu conto, que quando a gente foi apresentar o projeto lá e o orçamento para o Valério, que hoje é o presidente do conselho, o fundador do instituto, a equipe apresentou lá tinha um mobiliário urbano legal, mas não era um mobiliário urbano igual da Pedra Branca, e a pergunta que ele fez foi por que não é igual da Pedra Branca? A gente falou, Valério, para fazer mais coisas e dentro desse orçamento, né, a gente botou um outro e ele falou, não, eu quero igual da Pedra Branca e o parquinho vai ser maior do que o da Pedra Branca. Então a gente fez esse investimento nessa questão de urbanística propriamente dita, e é muito legal porque a gente escuta das pessoas falar, vocês não, lá a gente eles usam esse termo, vocês não calçaram a nossa rua, vocês trouxeram dignidade, porque hoje eu não preciso sair para trabalhar de galocha, porque hoje o ônibus entra aqui, porque hoje eu posso pedir um iFood, porque eu tenho um CEP, né? Então foi uma questão realmente transformadora que a gente, né, que não está nessa situação, não consegue entender a dimensão de ter uma rua pavimentada ou não, né? Aliás, Grimoni, nesse aspecto também a cidade Center Norte tem conquistado, feito já muita coisa, mas vai fazer muito mais, né? A gente sabe que tem a rodoviária de um lado, a gente tem comunidade ao fundo, um parque linear que vocês vão entregar para a cidade. Acho que tem uma série de coisas acontecendo ali. Como compatibilizar, né? São tantas iniciativas, são usos tão diversos, o shopping, o centro de exposição, arena multiuso, hospital, residencial, assim, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí as pessoas pensam que
sempre você tem que focar só numa classe social ou fazer só habitação mais acessível? E como trazer todo mundo para jogar esse jogo junto, respeitando esses interesses que são às vezes próprios, às vezes são comuns, e fazendo com que eles se tornem, tenham esse senso de pertencimento, né? Eu acho que a sua primeira fala agora anterior, poxa, quando você chama a escola, todo mundo, para eles dizerem o que eles querem, só por isso de serem ouvidos, eles já se sentem mais pertencentes, mais donos e vão cuidar melhor. Mas como é que vocês têm pensado tudo isso? Me conta um pouquinho desses desafios. Legal. Eu acho que essa transformação ela acontece em camadas. Você citou, por exemplo, o Parque Linear. Esse Parque Linear, ele está dentro de um projeto, o PIU, o Programa de Intervenção Urbana, onde lá consta um parque linear, onde fica ao longo do córrego do Carandiru. A gente tem, projeto a projeto, o pagamento da outorga, tem as contrapartidas viárias, onde a gente vai mitigar o impacto do trânsito. E isso é o by the book, mas eu acho que a gente começa a entrar em algumas camadas que elas não são necessárias no sentido de obrigação, mas a gente enxerga como uma necessidade para melhorar a qualidade do que a gente quer como resultado final, do urbanismo e tudo mais. Então, quando a gente pensa num projeto, a gente pensa nas fruições. Então, talvez numa situação normal, um incorporador isolado, ele ia pegar aquele terreno, ia projetar um empreendimento todo murado, com lazer lá dentro. No nosso caso, a gente integra esse projeto à cidade. Então, a gente não mura os projetos. A gente entrega, por exemplo, uma praça urbana nesse projeto. A gente coloca essas fachadas ativas não só na rua, mas nessas fruições, para criar essa comunicação entre os projetos, o alargamento, a calçada de chuva, todos esses itens eles vão permeando o nosso projeto, não pela obrigatoriedade, mas pela qualidade que a gente quer entregar no urbanismo. Então, a gente vem desde as camadas de poder público, que são melhorias que vão acontecer e tem essa movimentação toda, e entre outras coisas que a gente faz para o bem do projeto, bem do urbanismo e para o bem social ali, que a gente vai entender que quem for morar lá vai desfrutar de tudo isso que a gente está colocando, diferente talvez do básico que é feito hoje, um olhar muito simplista e isolado ali de empreendimento a empreendimento. A gente olha numa escala muito maior. Aí, dentro dessa mistura toda, né, tem uma questão de governança que eu acho que é fundamental, não só para a atualidade, mas para o futuro, né? Como trazer essa modulação na governança, onde pôr a mão, onde não colocar? Conta um pouco da experiência dos dois, vou começar pela Patrícia, porque acho que a Patrícia está com um empreendimento que já começou lá em 99, né? Então já tem uma curva de aprendizado. Está engatinhando. E aí ela já conta assim, puxa, aqui podia ter sido assim, ali. Tem sempre os acertos e os erros e as mudanças que a gente tem que fazer no curso do processo. Como cuidar disso tudo, Patrícia? A governança, acho que de nada adianta a gente pensar muito bem no hardware se o software não funcionar, né? Então, toda vez que alguém vai lá na Pedra Branca, eu gosto de comentar isso, né? De que se a gente pudesse fazer uma coisa diferente hoje, lá atrás, quando a gente fez a venda dos primeiros lotes, por uma questão comercial, né? E talvez por não enxergar de fato as consequências que isso podia trazer, a gente não tem uma obrigatoriedade de associação à associação de moradores, né? E isso acaba acarretando uma baixa adesão à associação, apesar de a gente ser um bairro que tem, né, manutenção sempre em dia, segurança, um sistema integrado de segurança que tem quase 100 câmeras, né, para a área em si, é um sistema super robusto, com baixíssimas ocorrências, mas por algum motivo, né, até eu tenho provocado a Moira para ir lá me ajudar a resolver isso, a gente tem baixa adesão à associação, né? Hoje a gente teria uma capacidade de receita anual em torno de 6 milhões e a gente tem uma receita de 1,5 milhão.
É uma mensalidade de R$130, então ela é baixinha. Então, mas enfim, a gente não pode voltar no passado, então temos que olhar daqui para frente. Então hoje, como governança, a gente tem essa associação de moradores que, como eu falei, nós durante muito tempo fomos protagonistas. Chegou um momento que a gente saiu de cena e a gente saiu muito e a coisa começou a perder um pouquinho a mão do que a gente gostaria e daí a gente voltou, então, no modo que a gente brinca de mão invisível aí. Então a gente faz parte de diretoria, não como protagonistas, né, para dar esse papel e esse espaço para os moradores de fato, mas também entendendo que a gente precisa e tem esse dever de orientar, né, e de conduzir algumas questões. Junto a isso, a gente tem uma associação dos lojistas, que daí fazem parte do MOL, que também são muito atuantes e daí numa relação junto com a associação de moradores, essa questão de ativação de bairro, de senso de comunidade, de senso de pertencimento. E nós temos dentro da empresa também uma vertical que a gente chama de ativação de endereços, que participa ativamente, né, através dessas associações, dessa governança como um todo. Além de fazer essa costura entre o ecossistema do bairro, que tem a universidade, tem os outros colégios, tem o Instituto de Inovação. Então, acho que isso acho que esse limite, essa linha é muito tênue do quanto ser protagonista e o quanto não ser, né? Acho que depende um pouco também da maturidade, depende. Mas a gente teve reunião de conselho há 15 dias atrás e ficou mais evidente ainda, a gente está lá, então, em 25 anos de bairro e 15 anos da centralidade, né? O quanto que a gente precisa, de fato, voltar a entrar um pouco mais, assim, estar mais próximo da associação, né? Ter um representante mais perto dessas associações como um todo, porque são fundamentais para nossa... e para fazer também a relação com o poder público. Vocês que tiveram a oportunidade de já olhar esses cases, me conta um pouquinho como é que vocês estão pensando na governança, Grimaldi. A gente está engatinhando nesse sentido, mas a gente nasce grande já, porque a gente tem os ativos atuais que eles já geram uma receita para essa associação e é uma preocupação da cidade Center Norte iniciar essa operação mesmo antes sem o primeiro morador, para que a gente já comece a organizar a operação dessa associação muito antes. Então, toda essa receita que acontece dos ativos atuais, seja ele do Shopping Center Norte, Lar Center, Expo e do Novo Hotel, já começa uma atividade, uma estrutura de associação cuidando da segurança, zeladoria, conectando os ativos, até a chegada do primeiro morador, ele está caminhando já e com uma qualidade de implantação muito interessante. Eu sempre brinco que a associação ela é um condomínio, só que numa escala muito amplificada. As mesmas discussões que um condomínio tem numa reunião lá de condomínio, na verdade você vai ter N representantes desses ativos atuais e dos futuros, conversando sobre interesses mútuos ali, para que as coisas funcionem. Do mesmo jeito que querem que a área comum de um condomínio funcione, na associação, a reunião desses atores acontece para que isso seja, para que essa sociedade que vive ali em torno daquela associação funcione muito bem. Então a gente fez bastante benchmark aí, pegando algumas minutas de associação, alguns exemplos, cases, o que deu certo, o que deu errado, e a gente tentou unificar isso de uma maneira eficiente para a gente ter essa associação funcionando. Não é um trabalho fácil, quando a gente lida com seres humanos, com diferentes interesses, tem que reunir todos esses atores e chegar numa equação comum ali para todos, para que aquilo seja um resultado importante para todo mundo. Bom, em ano de COP30, né, não posso deixar de falar, a gente não pode deixar de dar uma pegada aqui na questão da sustentabilidade, né? Como garantir dentro desses empreendimentos, porque na hora que você está numa nova centralidade, a gente também tem algumas oportunidades, e uma delas, que me parece, é você ter uma gestão melhor
de resíduos, de uso de água, enfim, de energia, de uma série de coisas, né? Como é que vocês se preparam para isso? Como é que vocês traçam uma governança para garantir que isso aconteça no futuro? Porque depois já vai ter essa tomada pela própria comunidade. Como lidar com tudo isso? E se vocês têm se debruçado fortemente sobre questões de ESG, assim? Acho que na Pedra Branca a gente tem hoje, daí falando das incorporações, as incorporações são de domínio nosso, né? Então, todas as questões. Hoje a gente faz certificação só dos prédios comerciais, dos residenciais. A gente entende que, né, não faz sentido, porque a gente não consegue entrar no uso do dia a dia. Mas, apesar de não ter certificação, todos eles seguem uma linha de diretrizes, né, relacionadas à sustentabilidade, desde a sua fase de concepção, obra e depois da sua fase de operação. No que diz respeito ao bairro, a gente hoje, como tu falou, existem oportunidades, né? Tanto de garantir que a sustentabilidade seja exercida, quanto até de negócio. Então, hoje nós temos a gestão da água e do esgoto da Pedra Branca é feita por nós. Hoje, o município de Palhoça tem somente 4% do município com tratamento de esgoto, 4% estão dentro da Pedra Branca, né? Agora está sendo feito lá um projeto que vai melhorar bastante disso, mas isso lá desde 99, né? E a gente tem um sistema super eficiente. Hoje nós somos totalmente autossuficientes em água, então a gente tem a nossa estação de tratamento de água própria. E tudo tanto índices de perda de água quanto das questões químicas e de todos aqueles 100 critérios lá que tem que cumprir, tanto de água quanto de esgoto, olhados à risca dia a dia. Então, a gente ter a gestão disso, hoje a gente tem algumas outras ações, né, intervenções. Então, a gente tem Nós somos lá, a gente tem o Passeio Primavera, então essa história das flores é muito forte na gente. Então a gente criou agora não, já faz uns 2 anos, um viveiro de árvores. Como a gente ainda tem bastante área para desenvolver, um viveiro de árvores, e todas as árvores que a gente usa no paisagismo dos nossos empreendimentos vêm do viveiro das árvores. A gente tem lá algumas intervenções de placas fotovoltaicas que a gente acaba utilizando nos empreendimentos comerciais. E além disso, eu acho que estimular o poder público a incentivar isso. Então a gente está numa conversa lá com a prefeitura da história da redução de IPTU e empreendimentos que estimulam isso. Então acho que são essas camadas. Lá na cidade Center Norte, eu acho que a gente é guiado pelos acionistas, e eles pregam muito a parte de sustentabilidade. Então a gente tem uma área específica na empresa de sustentabilidade, eu falo que eles são os nossos xerifes ali, e a gente, já nos ativos atuais, a gente tem resíduo zero. A gente fez a instalação de EPAR, de tratamento de água de reuso, nos shoppings e na Expo. Estamos terminando da Expo agora, estamos fazendo estudos para fotovoltaica agora no telhado dos ativos, que tem uma área muito grande. Então, nos ativos que já estão em operação, ele está tendo todo um cuidado de ser atualizado. Nos projetos novos, aí falando tanto de bairro quanto de projetos, a gente trabalha com lead no bairro, e nos projetos a gente encaixa alguma certificação que caiba para aquele tipo. Então, se a gente tiver um corporativo, é uma certificação, um residencial, mas todos os nossos projetos saem com certificação. E a gente foi para uma outra camada que a gente está bastante empenhado, que é o de comunidade. A gente começou a fazer os estudos, por exemplo, o ED, que é um selo muito de consumo para o residencial que a gente usa. Ele olha muito na fase da obra e depois no consumo ao longo da vida do projeto. E agora a gente está muito empenhado em fazer o Lead for Communities, para olhar também para o usuário desses projetos e da cidade. Então eu digo que a gente é bem chato com esse assunto, porque eu acho que se cada um fizer a sua partezinha ali, a soma de tudo, a gente vai ter um mundo melhor. Não pode degringolar, porque senão o nosso mundo acaba rápido. Então a gente
preza muito por essa área de sustentabilidade. Não, e mais do que isso, né? Além de ser uma atratividade, eu acho que para o próprio projeto, empreendimentos todos e tal, ainda tem uma questão de educação, né, dessas milhares de pessoas que são replicadoras dessas iniciativas, né? Então esse é um papel que empresas como a de vocês que fazem esse tipo de desenvolvimento tem aqui, eu diria, ser fundamental na nossa sociedade para as cidades do futuro, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor no futuro, algo que a gente quer construir tanto. Eu convido, Moira, eu não acabei não citando, mas tem o relatório de sustentabilidade anual, quem quiser fazer o download lá no nosso portal. É um material bem denso e fala muito sobre o que a gente está fazendo e vamos fazer no relatório. Ah, que legal. A gente vai ter que encerrar. Eu passaria aqui o dia inteiro, porque eu sou absolutamente apaixonada pelos 2 projetos, já confessei isso lá no palco. Mas eu queria que vocês passassem a mensagem final de vocês 2 em relação a tudo isso, algo que vocês queiram acrescentar, e também que você deixe o convite, Grimoni, para a turma conhecer a casa Center Norte agora, todo o pensamento sistêmico que vocês estão fazendo. E eu já também deixo o convite para quem quiser a Floripa, porque é maravilhosa lá. Mas eu gosto dos 2, mas é que Floripa, né, Ilha da Magia, não dá, é inegável. É difícil, não dá. E aí dentro da sua fala final, acho que é legal também falar, Patrícia, a respeito do novo projeto, né? A gente tocou aqui muito na Pedra Branca, mas não falou do Bocaiúva, e eu acho que também vocês estão com a casa urbana lá, assim como tem a Casa Center Norte, deixar o convite, contar como é que isso tudo está acontecendo lá, essa história dos comerciantes locais, do respeito a quem já estava nessas centralidades. Acho que é por aí. Queria ouvir vocês 2 agora. Então, acho que vivemos, né, começamos desde o ano passado um novo momento na Urbana, e agora não falando de Pedra Branca, os acionistas da empresa são nascidos em Floripa, né, manezinhos, como a gente fala, e eu acho que tinha uma dorzinha, assim, a gente tinha uma dorzinha de não ter feito nada em Florianópolis ainda, e até que acho que chega num momento de maturidade da empresa e de também maturidade da cidade, o momento da cidade. Floripa está num momento muito bom, Santa Catarina como um todo, assim, né? E é o estado que mais recebe imigrante. Né? O nível de desemprego é baixíssimo, menos de 2%. A gente começa a viver alguns desafios das cidades maiores, mas eu acho que assim, a gente está num momento super bom. E, de fato, a gente recebeu aí a responsabilidade, o presente e a responsabilidade de desenvolver uma área super importante, né? Acho que é meio que o cartão de visitas da cidade. Mas quando surgiu esse primeiro terreno, que é um terreno de quase 7 mil metros quadrados, foram 27 negociações com terrenistas, 60 matrículas e, né, um monte de coisa envolvida, a gente sempre ficava com aquela coisinha, mas a nossa missão é melhorar a cidade para as pessoas. Tudo bem, um projeto vai ajudar a melhorar, né? Porque o projeto vai ser pensado para entregar uma área pública para a comunidade, né, para os usuários daquela região, a gente vai conseguir, mas nos parecia ser pouco. Então, a gente entendeu que para entrar em Floripa a gente precisava olhar para o bairro como um todo, e a gente tem feito isso, então, através de, a princípio, 3 projetos. Esse maior, que é o Passeio Bocaiúva, que a gente vai ter o showroom dele ali na Casa Urbana, e outros 2 numa área de 1 quilômetro, e junto disso estimular e viabilizar um projeto que tanto os comerciantes locais quanto a prefeitura buscava por mais de 10 anos, que era a revitalização da Rua Bocaiúva, que é uma paralela da Beira-Mar. É uma rua de 1 quilômetro que vai do shopping mais importante da cidade até o colégio mais importante da cidade. E a gente, então, através da nossa outorga onerosa, a gente vai conseguir fazer isso. E mais uma vez a outorga sendo utilizada no entorno. No entorno, né? E para melhorar. E a prefeitura daí trouxe essa responsabilidade para a gente de executar a obra propriamente dito. E nesse processo, nossa experiência era trabalhar num quadro em branco, né? Eu brinco lá com meus engenheiros que o canteiro de obra tinha 200 mil metros quadrados. E daí a gente vai para um centro de cidade super adensada, com super movimento, as 3 ruas mais importantes da cidade. A gente precisava fazer a demolição, que eu acho que tinham desafios, mas eram desafios técnicos, que daí a gente tem que dar um jeito de resolver, e a gente conseguiu fazer super bem, né? Pensando no trânsito e tal.
local, a gente não podia afetar a cidade, porque se a gente afetasse já na demolição, a gente poderia ter problemas maiores. Mas tinha essa questão de respeitar a história do comércio local. A vizinhança é importantíssima nessa hora. Né? Tá todo mundo nos olhando de camarote. Não, eu falo, ela tem o maior desafio, eu brinco com ela, porque assim, o prédio do Ministério Público fica de frente para a obra. Eles assistem da janela, assim. Então eu falo, tem uma placa enorme pra gente não esquecer, né? Então, acho que mas essa questão do respeito pela história da cidade, pelos aqueles comerciantes, isso foi muito bem visto pela cidade, sabe? A gente tá super feliz que a gente vê, assim, uma geração um pouco mais velha, né? Uns 60 a mais, voltando pra rua, voltando aí pra calçada para tomar um chopp, para tomar um vinho e para se encontrar, e com base nessas raízes do comércio local, que depois voltam definitivamente para o projeto. Aliás, aí tem uma questão interessante também de conexão com outros incorporadores, né, Paty? Sim. Conta um pouco disso. Floripa, o mercado imobiliário de Floripa é muito... agora está abrindo um pouquinho, mas sempre foi muito de famílias muito tradicionais, né? Então, de pessoas, assim, que a gente acaba se relacionando. Então, essa rua Bocaiúva, ela tem como grandes terrenos mais 2 ou 3 grandes incorporadores. Então, todo esse projeto é feito em conjunto, né? E agora tem outros. Floripa está num momento super bom, assim, de outras ações do governo para fazer parceria público-privado, que esses atores, esses incorporadores locais estão se juntando para isso, né? Atrás do nosso projeto vai sair um projeto bem grande de um incorporador local importante também, e faz a integração de praça. Então, essa colaboração aí do setor como um todo só melhora. Legal. Grimone. Eu agradeço aqui o papo, acho que super gostoso. Eu convido a todos para visitarem a Casa Cidade Center Norte. Ela é uma edificação gostosa que a gente fez ali, onde a gente passa pela parte institucional da história da Cidade Center Norte. Tem uma sala de imersão super bacana. A gente investiu muito tempo lá para chegar numa apresentação super legal. E a gente tem o primeiro projeto em lançamento agora, então convido a todos a visitarem. Bioma Cidade Center Norte. E só deixar um recado, assim, uma coisa que eu aprendi aí nesses últimos anos, com o contato aí com esse projeto. A gente, como desenvolvedor imobiliário, a gente sempre olha muito projeto e esquece sempre daquela gentileza urbana. A gente não consegue olhar o extramuro ali. Então, é um olhar que eu convido a todos, porque se cada um fizer uma porçãozinha ali, por exemplo, numa rua onde tem 2, 3, meia dúzia de projetos, se cada um fizer uma gentileza urbana, ou isolado, ou até combinado, a transformação das cidades e da sociedade pode ser um negócio muito interessante. Então, deixo essa reflexão, esse convite aí para essa ousadia de pensar também na gentileza urbana. Uma pena que a gente tem que terminar nosso podcast agora, vai começar o coquetel, mas assim, já vai ficar o convite, nós vamos ter que fazer mais. Você viu que esse painel é um sucesso, nós fizemos ele no Enacom, fizemos agora na convenção, e a turma já pediu para que ele seja mais aprofundado ano que vem, para dar notícias de como é que estão o desenvolvimento dos novos projetos, e para que a gente continue essas conversas. Acho que essa troca, a gente acredita muito nisso, né? A construção colaborativa desse conhecimento é muito potente e é capaz, de fato, de transformar a sociedade, né? Transformar o jeito de se viver nas cidades, que é o que a gente mais quer. E é isso. Queria encerrar por aqui, mas dizendo que fica um gostinho de quero mais e que vocês deem um tchau para o nosso público. Então, só finalizar agradecendo, reforçando o convite que a Moira já fez. Nós adoramos receber visitantes lá na Pedra Branca e agora conhecer os nossos novos projetos, Passeio Sapiens, Passeio Primavera, a própria Casa Urbana, Floripa e a Pedra Branca estão sempre de braços abertos para recebê-los. E obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer conversar contigo. Eu que agradeço vocês virem aqui, ficarem aqui com a gente a tarde toda conversando sobre o projeto de vocês. Legal. Um prazer também, agradeço. Convite, reforço aí. A Casa Cidade Center Norte fica no estacionamento do Shopping Center Norte, também fácil achar. Espero todos lá.
Legal. Bom, boa tarde. A gente encerra aqui, acho que o último podcast da Convenção Secov, e depois a gente vai disponibilizar esse material para todo mundo que está aí do outro lado.